Estamos começando mais um episódio do nosso podcast da Dani em Foco e hoje a gente trouxe dois convidados muito especiais, a Ana Clara Maggi e o Enzo Real. E antes da gente começar o podcast, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Ana Clara, como você disse, eu sou estudante de Direito na UERJ. Muito obrigado pelo convite, eu sou Enzo Real e eu estudo Economia na PUC-Rio. Bom, gente, para começar o debate, que é sobre política e democracia, como vocês descreveriam democracia do Brasil em uma palavra? Bagunça, né? Acho que bagunça, ameaçada também. É, muito ameaçada. E por quê? Vocês acham que a democracia brasileira ela tá em crise? Ah, com certeza. Com certeza ela tá em crise. Com certeza. É muito difícil você ter uma democracia num direito, né? Num país 100% voltado para a elite e que as pessoas não têm oportunidades iguais. Então, enquanto uma pessoa tem oportunidade para exercer a democracia do jeito certo, que era para todo mundo exercer, 1000 não tem. Então é muito difícil, a democracia não tá em crise numa realidade assim, mas isso é só um dos diversos fatores que tem. Sim, um dos outros fatores que eu também acho muito importante é a polarização das opiniões hoje em dia, tanto por causa das redes sociais, da desigualdade. Então, realmente, o Brasil é um país muito polarizado e parece que, assim, só tem dois lados e eles ficam tentando discutir quem é o certo, quem é o errado. E eu acho que isso não é o jeito certo de não é um intuito, resolver o problema. Né? Exato, tipo, as coisas não são ou A ou B, preto no branco. Não, é mais fundo que isso. A gente não vai chegar a lugar nenhum com a democracia se for desse jeito, né? Então, eu acho muito legal ele citar isso sobre dizer de só ter dois lados. E eu queria saber o que vocês acham sobre como a internet ela pode impactar na votação, fake news também. Vocês acham que isso assim, impacta muito? Qual o impacto que tem em relação aos votos, à votação? Pô, o fator principal pra mim da influência são as redes sociais. Eu acho que, principalmente depois da pandemia, que tudo ficou muito digitalizado, as pessoas começaram a postar tudo, mesmo que não fosse verdade, né? Isso sempre existiu, mas eu acho que piorou. Eu acho que piorou, assim, em 100%. Porque a gente não fazia nada, né? Ficava em casa mexendo no celular. Então as pessoas tinham tempo pra pensar em tudo. E numa época crítica de pandemia, eleição, economia lá no fundo do poço, eu acho que foi uma brecha gigante pra fake news e as pessoas se acostumaram com isso. Eu acho que é muito normalizado, tipo, banalizado, sabe? Sim, e não é só fake news, como também os influenciadores, pessoas grandes, famosos, eles parecem que não têm noção do tamanho que eles têm no Brasil e da tamanha influência que eles exercem sobre o povo. Principalmente para os jovens, né? Eu até ia tocar nesse assunto, tipo, vocês acham que essa nova geração que tá vindo tá, tipo, sendo influenciada pelas redes sociais em relação à democracia? 100%, exatamente. É o principal. Principalmente a galera que vai começar a votar agora também. É o que eu iria falar. Os jovens são o futuro, querendo ou não, são o futuro da democracia do país. Então, eles estão muito influenciáveis. Como eu falei, muita polarização. Até os jovens são divididos em dois lados. Então, eu acho que uma coisa que tá sendo deixada de lado é o senso crítico das pessoas. Tipo, eu não vejo mais isso em quase ninguém. Eu, assim, observo as pessoas do nosso ciclo social, né? Tipo, da nossa... Assim, em volta da gente, eu fico... Vocês não pensam? Vocês não conseguem olhar e pensar, tipo, não, talvez isso não seja verdade, ou talvez não funcione assim. E eu acho que a mídia, principalmente, influencia muito isso na cabeça dos jovens. E eu me incluo nisso, eu também sou influenciável. E agora parece que a política virou um time de futebol, que as pessoas discutem a política tentando decidir, assim, torcer fielmente por um político. É, tipo, um eterno fla-flu. E também, tipo, a gente tem que falar que, a política hoje em dia falta movimentos revolucionários, falta pessoas que realmente querem fazer mudar. Jovens, principalmente, que querem mudar a situação que a gente está. E a falta disso, a escassez disso, eu acho que é realmente um problema. Um problema. Eu não acho nem que é falta, eu acho que é o pouco barulho que fazem. Tipo assim, quem não quer nada com nada, quem quer continuar na mesma, tem uma voz muito maior do que quem quer mudar, quem quer fazer a diferença. Até porque eu acho irônico que a gente fala, os jovens são o futuro do Brasil, o futuro do mundo, mas ninguém ouve. Você é jovem, as pessoas não te levam a sério. Então, né? Então vocês acham que seria importante abordar esses temas na escola, para os jovens poderem aprender e poder se conscientizar em relação a isso? Com certeza. Mas de que maneira vocês acham?
eu acho que um jeito muito bom é através de trabalhos interdisciplinares, vídeos, realmente trabalhos para que os alunos possam ver na prática como é que funciona. Tipo representante de sala. Eu acho muito bom pra você já ir treinando. Tipo, o exercício da democracia, assim, é uma comparação um pouquinho, né, chula, porque é um espaço escolar. Mas é uma comparação boa na medida que você vota, a maioria vem. Desde cedo começa a ter essa consciência de como e da maioria. Acompanhar. Exato. Sim. Então, aproveitando que vocês estão nessa de falar de assuntos polêmicos, eu queria que vocês dessem a opinião de vocês sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. Queria que vocês... Então, o 8 de janeiro é muito relativo, porque são dois lados. E enquanto o lado dos opositores, o lado dos manifestantes, acham que é uma manifestação, que foi uma maneira de se expressar, o outro lado, que foi o lado afetado pela manifestação, os ministros que estavam no STF, os políticos que vivem em Brasília, eles discordam totalmente disso. Até porque quando os manifestantes eles chegam num ponto de destruir patrimônio público e violência até, eu acho que destoa muito do que é certo. Não, e eu acho importante, tipo assim, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas o limite da manifestação, né? Tipo, eu acho que tudo tem um limite, assim. Eu sou super a favor de manifestação, não sei vocês também, provavelmente, né? Eu sei que você também, mas eu acho que a partir do momento que você... Desrespeita. Nem só desrespeito, tipo assim, óbvio, mas, tipo, comete algum ato de violência... Alguma coisa assim, eu acho que já passou do limite. Isso não é exercer a democracia. O que é engraçado é que as pessoas fazem como uma forma de conseguir a democracia de uma forma que não é democrática. Exato, de uma forma quase ditatorial. Tipo assim, é o que eu quero e se não for, vocês vão ver, tipo, eu vou ameaçar vocês e tal. Mas assim, o 8 de janeiro, eu entendo as pessoas que pensam, uma manifestação devia acontecer. Eu acho que não importa se eu concordo ou não com o pensamento deles, mas eu acho que a manifestação é sempre bem-vinda. Mas a partir do momento que eles vandalizam um lugar, não importa, podia ser nem tipo qualquer lugar. Sim. Já passa do limite. Mas o barulho que o 8 de janeiro fez em todo o Brasil, ele também não é muito por causa da manifestação. Porque se fosse só a manifestação, os políticos, por exemplo, eles teriam resolvido isso já no judiciário. Só que quando chega no ponto que as pessoas, os manifestantes, as pessoas que estavam envolvidas no 8 de janeiro, elas estão sendo julgadas e estão presas há 2 anos e estão com penas de 14 anos, 16 anos por vandalismo, terrorismo contra a democracia, destruir patrimônio público. Enquanto isso, outros criminosos, como estupradores, bandidos, ladrões, traficantes, eles não têm o mesmo julgamento. Parece que atos manifestantes e revolucionários, como foi o 8 de janeiro, não dizendo que foi certo, mas só que o problema é que a direita, que é a parte que está no 8 de janeiro, que fez a manifestação, eu acho que eles estão revoltados com a forma que o judiciário tratou isso. Então você entende que aquelas pessoas que fizeram parte desse movimento não deveriam ser punidas, serem presas por causa disso? Não da forma como foram. Sim, eu concordo e discordo. Eu acho que a partir do momento que um ato revolucionário toma essa proporção, e é uma proporção não só nacional, é tipo internacional, porque foi contra o governo, cabe uma punição. Só que, ao mesmo tempo, eu fico muito revoltada, igual você, provavelmente, você se mostrou, que eles, tipo, atribuem um tempo de pena muito maior pra isso do que pra pessoas que estupram. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho injusto. Porque foi, na minha concepção, bem surreal. Mas, ao mesmo tempo, não machucaram ninguém, né? Sim. Mas antes de cometer isso, deveriam se perguntar se esse ato realmente seria democrático ou não. Não, com certeza. Mas a questão da revolta, eu acho que não é muito ele ser democrático ou não. É realmente a revolta com o judiciário. Porque a corrupção, que a gente sabe que no Brasil é um país muito corrupto e que tem muita corrupção. Com certeza. O judiciário, o STF, eles estão favorecendo amigos deles, por exemplo. E há muita perseguição política. Tá tendo muita perseguição política, querendo ou não. E isso é uma das coisas que os opositores, né,
os manifestantes, as pessoas que estavam no 8 de janeiro, falam muito, que é a perseguição política, realmente, contra eles, que está acontecendo. E como aconteceu no período da ditadura com os outros manifestantes, com os revolucionários, vem acontecendo agora também. E eu acho que isso tá mexendo errado com o nosso país. Eu também acho. Não tem problema. Foi muito importante você falar isso da ditadura, porque tem o filme, né, que lançou, Ainda Estou Aqui, e eu queria muito saber a opinião de vocês sobre o filme, o que vocês acharam do filme, se vocês acham que representou bem o país, o que vocês acharam. Assim, eu acho que em primeiro lugar é importante a gente entender que Ainda Estou Aqui não é um filme sobre a ditadura, é um filme sobre uma família, sobre a Eunice Paiva. Não é um filme para retratar a ditadura como foi, porque eu vi muitas pessoas falando, mas eu vivi a ditadura e não foi assim. Tudo bem, não é sobre a ditadura, é sobre uma família, que, infelizmente, o caso dessa família foi o caso de diversas outras famílias. Eu acho que o filme capturou a essência perfeita do que aconteceu. É um filme muito triste, é impossível você assistir e não se emocionar. Assim, eu acho que quem sai desse filme não sai completamente tocado e reflexivo, tem que rever. Porque a gente é novo, né? Nós somos jovens. Então a gente não pegou a ditadura. A gente pegou as consequências, com certeza, porque elas perpetuam até hoje, mas a gente não pegou a ditadura. Mas mesmo assim eu consigo entender a profundidade absurda desse filme. Porque é realmente surreal que isso aconteceu com uma pessoa e eles ainda pegaram leve pra ir pra televisão. Mas a tortura passa de, assim, muitos limites. Não só com uma pessoa, como várias. Porque até hoje tem muitos corpos, muitas pessoas que estão desaparecidas e as famílias não tiveram informações sobre elas até hoje. E quem torturou não foi punido. E como você falou dos jovens, eu acho muito legal esse filme retratar, assim, pelo menos um pouco, para os jovens terem uma ideia de tudo, para conseguir entender mais ou menos. Uma forma de aprendizado. E eu queria voltar para uma pergunta sobre um item que você falou lá no início, sobre a questão de gênero, que vocês falaram, raça. E eu queria saber como que isso impacta o acesso na participação política, as classes sociais também. E a desinformação também. Cara, eu acho que assim, a gente vai acabar resumindo porque é um tópico muito grande, dá pra ficar dias e dias falando, mas é muito difícil você comparar o voto e as informações de uma pessoa que estuda em escola particular, que é branca, que nunca teve dificuldade na vida nesse quesito, óbvio, todo mundo tem dificuldade, com uma pessoa preta de comunidade que estuda em escola pública. São mundos completamente diferentes, com oportunidades completamente diferentes. Mas tem a cota. A cota, ela não resolve os problemas da pessoa. Ela ajuda a pagar uma dívida histórica, mas não é o que resolve. É muito difícil com a discriminação que a gente tem no Brasil, não só entre homens e mulheres, mas entre pretos e brancos, a gente ter uma democracia plena. Porque não existe. Eu tenho informação suficiente para ter um voto consciente e para saber no que eu estou votando. Mas pessoas, assim, se eu pisar o pé para fora de onde a gente está, eu vou encontrar pessoas que não têm a menor ideia do que está acontecendo. E não é por culpa delas, é pelas oportunidades que elas não tiveram. Sim, as oportunidades que elas não tiveram. E também eu posso falar sobre a rede social, que a fácil manipulação que essas pessoas estão tendo, né? Não só essas pessoas, todo mundo é manipulado pelas redes sociais, todo mundo é manipulado pela televisão, emissoras, influenciadores, e essa manipulação vem crescendo muito mais, muito mais. Fake news, várias coisas, diversas coisas. E eu acho que, tipo assim, essas redes sociais, elas têm que ter um limite, A liberdade de expressão é importante? Tem que ter, mas tem também um limite. É porque eu acho que as pessoas estão confundindo liberdade de expressão com discurso de ódio, né? Exatamente. Porque é uma coisa... com a liberdade de expressão você pode falar qualquer coisa. Abertamente o que quiser pelas mídias. Os Estados Unidos, eu acho que é um exemplo perfeito disso, porque lá eles prezam 100% liberdade de expressão, as pessoas têm que falar o que elas pensarem, mas você vê que lá tem uma discriminação absurda, né? Com judeus, com pretos, tudo. Porque eles não têm muita noção do que é discurso de ódio. A liberdade de expressão, na minha opinião, acaba a partir do momento que você ofende uma pessoa. Sim. Você ofende o direito do Você usa a liberdade de expressão como uma desculpa para poder ofender, para poder... Sim, os Estados Unidos é um ótimo exemplo disso, porque eu tenho uma opinião que eu acho que o Brasil é o reflexo dos Estados Unidos.
O que acontece lá, acontece aqui. Eles estão muito polarizados politicamente, a desigualdade lá é absurda, a elite lá é muito rica, os pobres são muito pobres. Então, realmente, é um ótimo exemplo usar eles porque a gente pode acabar se tornando como eles também. E agora, querendo fazer uma pergunta que a gente tinha separado aqui, que é uma pergunta que já é mais polêmica, a gente gostaria de saber o que vocês acham sobre o impeachment da Dilma. Sobre o que vocês acharam, como foi, o que realmente é verdade, a concepção de vocês. Na minha opinião, a competência dela como presidente não é o assunto a ser debatido aqui. Para mim, o impeachment foi um golpe. Assim, eu não posso afirmar com certeza, porque ninguém tem certeza de nada, mas é o que eu acho. E eu acho que a forma com que todos os políticos votaram pro impeachment dela foi muito, além de tudo, muito desrespeitosa. Então deu pra ver o ódio que tava naquela época, né, naquele acontecimento. Mas a competência dela, não tô aqui pra discutir, porque foi um voto da época, as pessoas votaram porque elas acharam, né? Aí é o exercício da democracia, mas com todos os defeitos que a gente já falou. Sim, sem dúvidas, pode ser observado, né? Pode ser falado que foi um golpe, mas também não dá para negar que o PT, na época da Dilma, o partido dela, foi acusado, foi provado de vários esquemas, muita corrupção, né? Logo depois também, durante o mandato dela e durante o mandato anterior do Lula, durante a Operação Lava Jato toda, foi provada que o PT estava envolvido nesses esquemas de corrupção. E corrupção, cara, não é imperdoável. É imperdoável, não dá. Isso só atrapalha o crescimento do país. Então eu acho que o impeachment foi sim bem feito. Não sei, eu acho que eu discordo um pouco. Mas a gente tinha falado nisso, eu esqueci de falar. Isso de corrupção acontece muito, igual você tinha falado mesmo, dentro dos partidos políticos. Não dos partidos, mas dos três poderes. Porque um poder, teoricamente, não é acima do outro, tudo, mas é muito difícil uma presidente, que é o que estava acontecendo com a Dilma na época, ela não conseguia votar, ela não conseguia fazer nada, tomar nenhuma medida, porque o Congresso não deixava, ninguém apoiava ela. A maioria era de direita contra uma mulher de esquerda. Então, assim, na minha opinião, isso é injusto, como já aconteceu com vários presidentes, assim, porque se o Congresso não está do seu lado, você não consegue fazer nada. Isso é o que pode estar voltando a acontecer. Por exemplo, a gente tem agora, em 2026, as eleições, e a direita vem sendo muito forte, vem crescendo e tem grandes chances de ganhar. E como é que vai ser se o Congresso todo hoje em dia não é que é de esquerda, mas tem uma maioria de esquerda, o STF, o Supremo Tribunal da Justiça, não, Supremo Tribunal Federal. Cara, tem ministros de maioria colocados pelo Lula e pela Dilma. Então eu acho que pode ter uma discordância entre os poderes, porque se a direita chegar a ganhar, os outros poderes não vão concordar com tudo e vai ter discordância. Não, eu acho que vai ter discordância, mas eu acho que hoje em dia tá um pouquinho mais balanceado. Não sei também. Eu acho que é um assunto complicado. E sobre aquilo que a gente tinha falado no início, sobre a questão de ter muitas pessoas da direita, muitas pessoas da esquerda, muito dessa competição, eu queria que vocês falassem sobre o que vocês acham sobre a discussão. Vocês acham que a discussão política ela deve existir? Vocês acham que é importante debater sobre esses assuntos, mesmo com pessoas que discordam das opiniões de vocês? Muito. Ou vocês acham que não? Muito. É imprescindível debater, cara. Debate pacífico, né? Tem que ser pacífico. É necessário você também entender a visão do outro pra conseguir entender qual é a sua verdadeira opinião e não ser só manipulado pelas redes ou pelo aquilo que você viu. Que falta hoje em dia, porque muitas pessoas elas já tentam ir conversar e já vai nessa não, mas isso, então já vai nessa coisa de quero ganhar, de discussão mesmo, ao invés de ter uma conversa onde um tenta entender o lado do outro, que é muitas vezes o que falta, né? Sim. E a gente vê muito isso na internet, as pessoas discutindo de uma forma muito grosseira uma com a outra pra tentar provar qual tá certo e qual tá errada. Deixa de ser liberdade de expressão e passa pra elas não conseguem entender qual de realmente é aquilo que ela tá defendendo. Então ela defende às vezes uma coisa que ela nem sabe o que tá defendendo. Ela só defende às vezes porque viu alguém falar sobre isso e achou certo. Sim, não, acaba que não chega a lugar nenhum. Se você entra numa conversa pra virar uma discussão, você não tá entrando pra aprender, você tá entrando pra ganhar.
E assim, não é uma questão de ganhar ou não. Eu não acho que a política tem que ser dividida entre direita e esquerda. Eu acho que tem que ser dividida entre políticos e as propostas que eles apresentam. É claro que existem alguns que vão defender coisas mais sociais ou, assim, discursos diferentes e vão assimilar um pouquinho mais do que outros. Mas eu acho que essa divisão entre direita e esquerda só causou problema. Eu não acho... E assim, isso a gente entende que veio da Revolução Francesa e tudo, jacobinos e girondinos, mas eu não acho que tá funcionando aqui no Brasil. Eu não acho que funciona em lugar nenhum. Pra mim, não existe isso de direita e esquerda. Até porque, na minha opinião, não sei se vocês vão concordar, o Lula não é de esquerda. Ele não toma nenhuma medida de esquerda e não age como se fosse, na minha opinião. Não sei o que você acha. O partido dele é de esquerda, embora o Lula, eu acho que ele é só mais um populista, extremamente populista. E o Bolsonaro também não é o... Não sei como explicar. Tipo, os dois... Eu acho que a gente nunca teve um presidente que foi um presidente pra ser um presidente. Eu acho que todos quiseram ser uma figura histórica importante. Ou alguém que... Essa função de... Essa querer ser herói nacional, exato. Porque o Brasil é muito mais do que isso, e as pessoas também vendo como se fossem heróis. Porque hoje em dia as pessoas, elas associam a política a políticos, né? Exato. Eu acho que tudo é tipo assim, as pessoas estão virando fãs de político. E assim, eu acho que eles que tinham que idolatrar a gente, porque é a gente que bota eles no poder, né? Não o contrário. E as pessoas, elas associam os políticos e esquecem da política. A política, que é o mais importante. E o que afeta elas. As pessoas preferem, hoje em dia, discutir qual política é melhor, ao invés de tentar entender como está funcionando a política, a democracia. E eu acho que isso acaba, assim, afetando a democracia de um jeito muito negativo, porque as pessoas deixam de exercer a democracia pra votar em discussões. Não sei se deu pra entender a minha lógica, mas assim, se você, a partir do momento que você toma um lado e você só enxerga esse lado, você não tá mais vivendo numa sociedade democrática, você tá vivendo numa sociedade ditatorial. E eu acho que acaba que o Brasil tá virando meio que isso, várias pequenas ditaduras, não ditaduras, não sei se é esse termo, mas partes autoritárias. Tem o seu líder e esse líder dita as coisas e todo mundo vai atrás. Tipo, as pessoas fazem tudo que tal líder fala. E assim, acaba que todas as discussões que a gente tiver sobre política vai levar nesses líderes, porque o Brasil virou isso, né? E também o conflito entre esses grupos. Os grupos de esquerda só falam que a direita é extremista, fascista, enquanto os grupos de direita falam que os grupos de esquerda são comunistas, ditadores, apoiam a ditadura. Então, cara... Nunca chega a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Desse jeito não vai chegar a lugar nenhum. E nenhum extremo é bom. Nem o extrema direita, nem o extrema esquerda. E falando sobre os jovens, vocês acham que os pais, eles influenciam? Vocês acham que muitas pessoas acabam só falando por conta dos pais e acabam nem sabendo o que estão falando? Vocês acham que tem uma influência? Com certeza. Isso é o que mais acontece. Embora a gente tenha mais informação, os jovens, eles estão muito alienados. Não alienados, mas eles estão muito ligados no que está acontecendo hoje em dia. Isso é muito bom. Mas ainda assim os pais, eles são muito influentes. Eu acho que são as pessoas que têm mais influência na cabeça dos filhos, dos jovens. Então sim, com certeza. Bom, pra vocês, qual é o papel da votação? E vocês acreditam que o voto deve ser obrigatório a partir dos 16? Ou vocês têm uma opinião contrária? Acham que depois deveria passar? Eu acho que o jeito que tá certo. Eu acho que a partir dos 18 anos, com 16 anos, se você quiser, se você tem vontade, você realmente acha que você tem responsabilidade para isso, porque o voto é algo muito importante. Se você tem essa responsabilidade, eu acho justo você poder votar. E com 18 anos, eu acho que sim, tem que ser obrigatório. E eu acho que tem que ser obrigatório porque é com a opinião de todo mundo que a gente vai mudar o país. Eu concordo, mas eu acho que isso acaba ferindo um pouco a democracia. Porque você é obrigado a fazer uma coisa, você não tem escolha. Você não escolhe, eu quero votar. Não, você é obrigado a votar. Realmente, no país como está hoje, né, eu acho que a gente teria muito pouco voto se não fosse obrigatório. Mas eu acho que isso é um problema que tem que ser resolvido não com leis extremistas, na minha opinião, de você ser obrigado a fazer alguma coisa, mas sim com campanhas de votação, com essas coisas assim, tipo a vacinação, por exemplo, não é obrigatória,
Mas a gente vê que a maioria das pessoas se vacina. Infelizmente, hoje em Mas dia ainda tem uma parcela muito grande que acaba não. Mas as campanhas de vacinação, Zé Gotinha, por exemplo, são gigantes. E eu acho que tem como fazer isso com a votação. Mas eu acho, sim, a partir de 16 anos é muito importante votar, né? Porque se você já tem informação, já tem opinião, principalmente hoje em dia, que dá pra ter informação com 10 anos de idade. Então... Será que vocês poderiam explicar pra gente a diferença entre alguns partidos políticos? Os mais atuais, talvez? Assim, eu acho que a diferença mais importante que você tem que entender é que uns são de esquerda e uns de direita. Infelizmente, essa é a maior diferença. Que foi o que a gente estava falando sobre essa divisão. Sim, embora o Centrão, ele tenha muita influência também hoje em dia na cabeça das pessoas. E no Senado também, né? Eles têm muita influência, o Centrão, hoje em dia. Mas sempre vai acabar indo para um lado ou para o outro. Mas se você prestar bem atenção, nem tem tanta diferença entre a direita e a esquerda. Os partidos, os dois vão querer o quê? Melhorar a economia, sei lá, melhorar a inflação, para quem não tem inflação. Tipo, as pessoas querem a mesma coisa. O único que eu acho que difere um pouco é o Partido Comunista. Porque é comunista. O problema é que no fim as pessoas acabam entrando no poder e não fazendo pro povo em si, mas fazendo mais por elas. Essa é a maior semelhança entre eles, que eles governam pra eles e não pro povo. Tipo, as pessoas não enxergam que o Bolsonaro e o Lula são muito parecidos. Muito. Os dois, na minha concepção, são corruptos, os dois são pessoas ruins, os dois são presidentes ruins. Então, qual a diferença? E as pessoas, elas esquecem também, tipo, votam por ser a pessoa e esquecem do mais importante, que é como vai governar o país, qual é a forma que vão... E as pessoas... Sem dar oportunidade para outros candidatos também. Parece que só tem 2 candidatos, mas quando você olha, tem vários. E as pessoas acho que não se abrem para poder ouvir outras opiniões, outras pessoas. Que infelizmente hoje em dia parece que tudo é resumido à direita e à esquerda. Bolsonaro, Lula. Mas assim, uma coisa que eu sempre penso é que é muito difícil você ter um presidente ou qualquer político que não seja corrupto. Porque se você não roubar em si, tipo, eu sendo presidente tal, eu não vou roubar dinheiro, mas eu vou passar, tipo, eu não vou condenar a corrupção, porque os meus colegas são corruptos. Sempre vai existir corrupção. E se você denunciar, você vai ser perseguido, você vai sofrer um impeachment, você vai ser 100% condenado, né? Então, mudando de assunto um pouco, foi mal. Mas eu acho isso bem preocupante. Tá ótimo. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês hoje. Muito obrigada por fazer parte do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Foi ótimo receber vocês e aprender um pouquinho sobre a democracia, qual é a opinião no Brasil. Muito obrigada.